Antes de mais nada, eu sei que todo mundo deve estar querendo saber o que eu comprei na Bienal, como é que foram as coisas, que eu não mostrei nada. Gente, se vocês conseguissem olhar em volta aqui, tudo que eu tô olhando, vocês vão perceber que minha vida tá um caos, que eu não sei nem onde estão os livros que eu comprei na Bienal. Disse que ia comprar pouco, disse que ia comprar pouco. Menti descaradamente, né? Enfim, seguimos com a vida, porque a vida é feita de mentiras. Como é que eu escutei que a Terry Fisher fala? A Terry Fisher fala que verdades são para os olhos, as mentiras são para o coração, então vamos continuar mentindo. Que se diz respeito a livros, vamos continuar mentindo sobre a quantidade de livros que a gente compra. Então eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre Vozes do Joelma. Inclusive, gente, escutei uma piada ridícula nos corredores da Bienal. Tinha um mural imenso, assim, da Faro com Vozes do Joelma, e uma mulher passou atrás de mim e falou assim: nossa, esse livro, Vozes do Joelma, é da Joelma do Calypso? E o marido dela falou assim: pelo amor de Deus, cala a boca. Joelma, o edifício. Ela, ai, não briga comigo, achei que fosse do Calypso, gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, nossa, seguimos. Vozes do Joelma é uma antologia, tem 4 histórias, não são contos, né? São histórias. Por exemplo, a primeira tem 59 páginas. E entre essas histórias a gente tem a narrativa de um ser do mal, um ser ancestral, um mal eterno. E essa narrativa é feita pelo Thiago Toy. As histórias são contadas com maestria pelo Marcos de Brito, que é o primeiro, seguido pelo Rodrigo de Oliveira. Logo depois a gente tem a do Marcos Barcelos e finalizando Vitor Bonini. O time dos meninos de ouro da Faro, né? Todo mundo sabe que quando eu comecei a fazer a minha parceria com a Faro, eu já tinha lido Marcos Barcelos, eu já adorava. E eu acabei me apaixonando pelo Rodrigo de Oliveira através de Elevador 16. Mas, né, isso é história. Começando aqui pelo conto do Marcos de Brito, eu nunca tinha lido nada do Marcos. Inclusive, eu tô até olhando aqui porque, ó, olha o que eu comprei. Comprei no stand da Faro. Você é parceira da Faro, porque eu não pedi, gente, tava vendendo lá R$19. Comprei, O Escravo de Capela. E assim, Marcos, vou ler? Não sei. Talvez. A dedicatória que ele me fez não me animou muito, sabe? Porque ele fez assim, ó: leia durante a madrugada sozinha no escuro, depois feche os olhos e chore. Então, né? Enfim, eu não li nada do Marcos ainda. Eu não tinha lido nada do Marcos ainda quando peguei o Joelma. E a história dele, a primeira, vou até pegar os nomezinhos aqui. Gente, a diagramação é aquilo que vocês já conhecem, né? Folhas em preto chapado, entre os contos. O kit que a gente recebeu veio com um marcador, nem vai dar pra ver, né? Mas enfim, depois eu vou botar lá no Instagram. Veio com um marcador aonde dá a informação residencial de cada um dos autores e a informação, na verdade não, da informação residencial do Pedro Almeida, que é o editor da Faro, e a informação do visitante, que é cada um dos autores, tá? O primeiro conto, que é o do Marcos de Brito, chama Os Mortos Não Perdoam, e conta o ponto de vista de um rapaz que assassinou a mãe e as 2 irmãs. E esse crime foi conhecido no Brasil como o crime do Poço na década de 40, e você pode pesquisar na internet agora e você vai ver que realmente foi um fato real, oficial. Só que aqui ele deu voz a todas as tormentas que se passavam na mente desse rapaz, o Pablo, o assassino, antes dele tomar a decisão, durante e depois. É bem assustador de verdade. Você acompanhar como foi, o que levou ele a querer matar a mãe e as irmãs, o que ele achou que ia conseguir e o que ele conseguiu de verdade, tá certo? O segundo conto é Nos Deixe Queimar, do Rodrigo de Oliveira. E aqui a gente já tá no Joelma quando ele... na década de 70, quando ele queimou mesmo, e a gente vai acompanhar a história da Samara, que entrega uma pessoa à polícia. Só que a Samara, ela era muito ambiciosa e todo esse trâmite dela de entregar a pessoa, em todo esse trâmite dela de entregar a pessoa à polícia, ela também estava vendo muitos objetivos pessoais dela. Ela acaba sendo perseguida e se acha responsável pelo incêndio no Joelma. É bastante assustador também o conto do Rodrigo. O conto do De Brito me pegou porque é um psicopata, né, gente? Vocês sabem que eu não tenho muito medo de zumbi, eu não tenho muito medo de vampiro, mas falou de assombração, né? E falou de psicopata, coisas assim
que eu acredito, né? Porque vampiro, lobisomem, não acredito. Mas psicopata existe. Espírito, eu acredito piamente. Então, o do De Brito me pegou muito pela psicopatia e o do Rodrigo de Oliveira pela assombração, sabe? Tem uma cena que a menina acorda e ela vê umas pegadas de água na casa dela e quando ela olha de novo não tem mais as pegadas. Fiquei meio cagada, né? Então, a Samara, ela vai ser assombrada por essa decisão que ela fez de entregar a pessoa à polícia. Depois, a gente passa pro Marcos Barcelos. E aí, minha gente, ficou um pouquinho mais complicado também. Porque Marcos Barcelos, ele tá narrando a história dele durante o acontecimento do Joelma. Década de 70 também. Ele conta de um rapaz que, por vários motivos na vida dele, chegou ao ponto de ir trabalhar no cemitério. E ele estava trabalhando no cemitério como administrador, coveiro, faz tudo, whatever, no dia que o Joelma queimou. Gente, se você não é uma criança da década de 80, como eu sou, provavelmente você não tem muita noção do que foi o Joelma. Eu aconselho que quando você termine de ver esse vídeo, você vá fazer uma busca. Eu fui uma criança do Joelma. Não por eu ter estado lá, graças a Deus não estava, mas porque eu cresci com essa história. Quando eles foram implementar as portas corta-fogo aqui no meu prédio, a gente teve uma sessão de vídeos sobre um documentário sobre o Joelma para todo mundo do prédio, inclusive para as crianças. Claro que na hora que começou o problema, né? Mas não é o problema, mas quando começou a passar a parte mais assim traumática, eles tiraram as crianças da sala. Mas era para ensinar a gente a importância dos cuidados e etc e tal. Enfim, eu cresci com isso, escutando as histórias do Joelma, inclusive sobre como o lugar ainda tem uma vibração ruim, como o lugar ainda traz sensações esquisitas a quem é sensitivo aos médiuns, etc. O nome do bairro, que é o Anhangabaú, ele vem dos índios, e os índios já sabiam que ali não era um lugar bacana, que Anhangabaú significa alguma coisa tipo água envenenada, água que vai te matar, uma coisa assim meio bizonha que você vai descobrir aqui no livro. E até hoje tem um prédio lá, e parece que esse prédio, que também é o mais inteligente para, já teve algumas panes elétricas, e inclusive conheço algumas pessoas sensitivas e esotéricas que se recusam a passar até na calçada do prédio. Enfim, o Barcelos, ele conta a história desse rapaz que tá no cemitério, e o conto dele se chama Os 13, porque eles recebem, e é real isso, tá? Eles recebem um amontoado de pessoas queimadas, que os bombeiros, pela quantidade de membros, contam como 13, e eles são enterrados assim. Inclusive, eu vi essa semana no Instagram de alguém uma foto da pessoa com o livro lá na sepultura dos 13. E ele fala muito sobre o impacto que isso teve na vida do rapaz e em como ele passou a escutar coisas e ver coisas e sentir coisas depois que ele providenciou o enterro dos 13. Também fiquei bastante, assim, chocada. O último conto, o do Vitor Bonini, mas ele conta sobre uma mulher, uma mais velha, e a luta dela para livrar a filha das garras de um homem que não vale nada. Ela mora no lugar onde foi o Joelma, né? Agora, nesse momento, é um esqueleto e as pessoas estão meio que ocuparam lá para fazer as suas moradas, pessoas de poucas posses. E ela tem um chefão dentro do prédio, o cara é o segundo no comando e ele causa muito mal à filha dela e ela tá querendo se livrar e coisas acontecem. Então depois eu vou até falar com o Bonini pra saber se isso daqui ele só foi pura ficção ou se tem algum ponto de realidade como foi o dos outros 3. E daí eu queria fazer uma parte. Eu não conhecia o Thiago Toy, conheci ele na Bienal. Um fofo, um amor. E as inserções que ele faz entre um conto e outro, dando voz a esse grande mal que habita ali o espaço onde Joelma foi construído, são tenebrosas. Tá de parabéns, adorei cada uma. E me botou pra pensar bastante em várias coisas. Então, eu acabei de ler agora, já falei pra vocês, né, a edição tá belíssima. Não, acho que não dá pra ver, mas ele tem aqui, ó, como se tivesse um foguinho mesmo. Acho que dá pra ver. Tem uma aplicação de verniz na letra. Vocês sabem que eu sou suspeita, né? Vamos dizer que eu sou puxa-saco, mas enfim. Tô apaixonada, gostei muito.
Acho que vou sim tentar ler O Escravo de Capela, do De Brito, mas de dia, porque eu não vou ler de noite, nem vou fechar o olho pra chorar. E eu aconselho que vocês deem uma olhada. É um livro bem rápido, se você não conhece nenhum dos autores, você vai poder conhecer um pouco da escrita de cada um aqui e ficar pronto pra mergulhar em tudo que eles escreverem, como eu já faço, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você já leu o Vozes do Joelma, fala comigo aqui embaixo. Se você ficou curioso também, fala. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. E se quiser comprar Vozes do Joelma ou qualquer outro livro, o link tá aqui embaixo no box de descrição. Um beijo pra vocês. Tchau!